mais de Deus, confiar mais nele, saber que ele é bom. Hoje nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11. Mas lá em Tiago, irmãos, nos dá também um ensinamento que tem muito a ver com essa palavra que nós vamos ler aqui. Se submeta a Deus. Aí tem uma vírgula e fala, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não é porque a gente, irmãos, estamos no Senhor, não é porque você obedece a Deus que o inimigo vai deixar de te afrontar, que as coisas vão se levantar na tua frente, porque o inimigo sabe quem está com você, porque você está se colocando debaixo da mão potente do Senhor. Mas a própria palavra de Deus, o próprio Deus nos avisa, olha, você submeta-se sim ao Deus Todo-Poderoso, mas resista o diabo, porque ele só vai fugir de você se você resistir. Então o Senhor está avisando para mim e para você. Não é porque você está se colocando debaixo da mão do Senhor que o inimigo vai deixar de fazer algo contra ti. Que não vai haver levantes, que não vai haver lutas. Mas ele fala assim, se você resistir a ele, as falas dele, os pratos lindos e maravilhosos que muitas das vezes ele coloca na frente de muitas pessoas e muita gente estão comendo esses pratos. Aí depois vai entender que foi o inimigo que colocou, aí é um ai, ai, ui, meu Deus, por quê? Mas o Senhor está avisando, cuidado, cuidado, resista o inimigo, porque ele só vai fugir se você resistir. Aí se você acha que só porque você se submete a mim, que você se coloca debaixo da minha mão, que ele vai deixar de tentar contra a tua vida, é um engano. Meu irmão, é aí que ele vai vir mesmo, porque os que estão no mundo já é dele, ele vai para cima, vai procurar combater essas pessoas, não. Ele vai vir contra aqueles que verdadeiramente estão se dobrando ao Senhor, que estão resistindo, que estão ali querendo estar. Diana, a paz do Senhor, acho que é DSHQ, a paz de Deus, viu? Seja bem-vindo, bom dia. Então, meu irmão, é isso que Deus está dizendo. Heraldo, a paz do Senhor. Tá, irmãos? Irmã Priscila, a paz de Deus, bom dia. Roseli, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Diácono, a paz do Senhor, Maria Aparecida. Então, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, submetei-vos à mão do Senhor, ao nosso Deus poderoso, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Resistiu ao inimigo, e ele fugirá de vós. Então, meu irmão, nós vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11, tem um pouco a ver com isso que nós vamos dizer aqui. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você escuta, cuidado com aonde você tem colocado seu pé, cuidado aonde você muitas das vezes entra, onde o Senhor não entra contigo. Você precisa resistir, desviar do mal, desviar da presença do inimigo, porque ele bate em retirada e foge mesmo, porque está escrito. Ele pode vir por um caminho contra a tua vida, mas por 7 ele vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus. A paz de Deus, irmã de Vanete, a paz do Senhor a todos. Então nós vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 a 11, nós vamos compartilhar aqui, mas falamos também de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos à mão potente e poderosa do Senhor, mas resistiu o diabo, resistiu o inimigo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar? Se assim você desejar, separe um copo com água, deixa aí. Irmãos, mais uma vez, para quem é novo aqui, não é a água, pode ser qualquer água, tá, irmãos? Não precisa ser água comprada, nada, não, água de torneira, porque é a fé, irmãos, é um simples ato profético. Se você crê e tem fé para isso, separe. Está sentindo dor, está precisando que alguém seja liberto, você precisa de libertação, coloque a água aí, nós vamos orar, o Senhor vai colocar poder, vai lhe libertar. Alice, a paz de Deus, seja bem-vindo, para libertar você, seus entes queridos, lhe livrar de todas as dores. José, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, irmãos, creia somente, Deus é esse Deus que todos os dias se apresentam a nós, aqui todas as madrugadas, na vida de muitos que ouvem, que se dedicam, que se posicionam a ouvir a palavra de Deus. Ele realmente se manifesta através da palavra dele. Então confia no Senhor. Mas o Senhor, irmã Malu, a paz de Deus, seja bem-vinda novamente, bom dia. Dedezinho, a paz do Senhor também, seja bem-vindo, bom dia.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o recado, o início do recadinho. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos à mão poderosa do Senhor, submetei-vos a Deus, de algumas traduções. Mas resistiu o inimigo e ele fugirá de vós. Tá bom, irmãos? É o início da nossa live, vamos orar. Se também precisa de currículo, precisa de um emprego, uma porta, deixa aí já desde o começo, irmão, sua carteira de trabalho, algo que você necessita do Senhor, começa a apresentar ao altar do Senhor desde agora, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Tá bom, irmãos? Muito obrigado também às irmãs que estão oraram pela vida da irmã Enilda, que partiu no Senhor, mas eu continuo pedindo pela vida da filha dela, tá, irmãos? Do esposo, que nesse momento não está sendo fácil, e Deus é Deus que consola. Irmãos, hoje eu acordei muito triste, acordei triste mesmo. Hoje meu cunhado faria aniversário, né? Aniversário, e hoje completou 7 dias que ele partiu também. Então, e teve o misto da minha irmã, uma irmã querida, a irmã Arenida também, que partiu ontem. Então, irmãos, foi uma coisa de sentimentos. Mas o Senhor me chamou a atenção, irmãos, me puxou minha orelha. Falou: filha, no mundo haverá aflição, mas você tem que se levantar, tem de bom ânimo, porque essas coisas vão ocorrer, mas saiba que tudo está no controle das minhas mãos. Irmãos, foi aí que, sabe, quando você tem dá aquele respiro e fala: Senhor, é verdade. Ele falou: você ainda tem muito a fazer, eu tenho muito a te usar para a minha obra, para aquilo que eu confiei na tua mão. Então, se você ficar abatida, além de você não poder fortalecer seu esposo, a sua família, você também não vai conseguir. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem o tempo da gente chorar, da gente se abater. Mas o Senhor nos levanta com uma mão poderosa. Ana Paula, paz do Senhor. Irmã Fabiane, a paz de Deus. Então, não sei, eu estou compartilhando aqui, irmãos, porque talvez tem gente aqui que está passando por dores parecidas, talvez não tão grande de uma perca, né, de partir mesmo, de entes queridos partirem, mas também pode ser uma perca de um emprego, às vezes o casamento, de repente o esposo foi embora, a esposa foi embora, uma briga com o filho, com a filha, algo pode ter ocorrido que saiu do controle daquilo que você estava acostumado. Mas o Senhor é Deus, está no controle de tudo e Ele sabe de tudo. Ele contempla tudo. Então nunca ache que você está sozinho, como ontem, né, aquela irmã que teve aqui, Aline. São coisas, irmãos, a vida, isso e o incrível, que às vezes muitos perecem por não querer e não tem essa sede de aprender de Deus, porque está escrito que essas coisas ocorreriam perto da volta dele. E a gente está vendo tudo isso. Lourenço, a paz do Senhor, as pessoas com um vazio dentro de si, um vazio muito grande, que elas não entendem que o único que pode preencher esse vazio é Deus. Aí tentam com as suas vontades, com os seus desejos, quer seja desejos que não causem dano, mas tem desejos que são perigosos, que levam à morte, e as pessoas começam a se entregar a essas coisas e o inimigo bate palma porque é isso que ele quer. Mas isso está escrito, irmãos, que essas coisas iam ocorrer e a gente está vendo aqui. Então saiba que esse vazio, é um sentimento que você sente que sempre está faltando algo. E esse algo é Deus na tua vida. E quando Ele entra na tua vida, Ele preenche o lugar. Ele entra com a graça dEle, onde a graça dEle toma cada canto da nossa vida, quando a gente colocamos Ele no centro da nossa vontade. Quando a gente deixa de olhar para as nossas vontades e viver a vontade de Deus. E olha, irmãos, é a melhor coisa a se fazer. Vou lembrar de novo, mais uma vez, porque cabe nessa fala o que nós aprendemos ontem aqui. Maria escolheu a melhor coisa, que foi se assentar aos pés de Cristo e escutar o que Ele tinha para dizer. Marta, sua irmã, preferiu cuidar das coisas da casa, das coisas terrenas. E ela chega a chamar a atenção de Jesus, falando se Ele não se importava que a irmã dela estava lá sem fazer nada. E Ele vira para ela e fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E pode ter certeza que isso que ela escolheu, ninguém pode tirar. E assim é comigo e com você. Se você blaia a paz do Senhor, se você tiver essa vontade de conhecer quem é Deus, hoje Ele não está aqui fisicamente como foi com Maria e Marta, mas Ele está espiritualmente, através da palavra dEle.
E é através da palavra dele que nós se achegamos, que nós temos essa aliança e esse relacionamento estreito com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, é só assim que a gente vai conseguir, além de se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor, a gente vai poder resistir o mal e ele vai fugir da gente. Ele tem que fugir, ele não pode ficar, tá bom? Hoje nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11, mas falamos aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 7, tá? Tudo para honra e glória do Senhor. Ionete, a paz de Deus. Fábio Queiroz, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, para compartilhar a palavra de Deus, para ouvir mais uma semente da parte de Deus para com as nossas vidas. Então vamos orar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado pela força que o Senhor me deu no dia de hoje, pelo revestimento que o Senhor colocou em minha vida. Eu creio que assim o Senhor fez na vida de cada um aqui, porque muitos estão passando por lutas, por dificuldades, mas só o Senhor tem que estar do nosso lado, porque só o Senhor pode vir nos socorrer. É neste momento, Pai, que eu coloco cada vida, cada pessoa que está aqui, cada vida que está no caderno de oração, que está no YouTube, que está no grupo do WhatsApp. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque essas vidas estão sendo visitadas pelo Senhor, não só aqui agora na live, mas todo momento que eu apresento ou entre em oração contigo. Pai, eu coloco diante de Ti a vida da Aline, a vida do Samuel. Pai, em nome de Jesus, foram vidas que estiveram aqui no dia de ontem. A Aline se reconciliou com o Senhor. O Rai Marcos, que aceitou a Cristo na live retrasada. Pai, obrigado. Obrigado porque são muitos que estão se achegando e se identificando com o Teu brilho e a Tua marca que está aqui no nosso meio. Nós só temos a agradecer porque nós não temos merecimento nenhum, mas são coisas que o Senhor faz que às vezes é loucura para nós. Mas nós somos escolhidos. E aqueles que é a raça eleita, povo separado por Ti, povo exclusivo do Senhor, nação santa, é dessa forma. Somos usados para ajudar ao próximo. Somos colocados como agentes da Tua palavra e da boa nova do Senhor para vidas que precisam e estão necessitando. E hoje não seja diferente, Senhor. Que a Tua palavra brilhe, que eu diminua para que o Senhor cresça, que o Senhor seja a nossa estrela principal neste momento e sempre até o dia da Tua vinda. Eu coloco diante de Ti cada família, coloco a Sara, Senhor, o irmão Abel, onde o Senhor, eu creio, está ali levando força, levando o Espírito Santo para consolar essa família e dando direcionamento, para que o irmão Abel se direcione, volte para o Senhor também, que essa dor não venha o consumir, mas sim venha para, através do Senhor, como um bálsamo, o Senhor levar o bálsamo e ali ele se reerguer, e ali ele está continuando na caminhada, porque os que ficam têm que continuar. Pai amado, obrigado também pela vida do Josenilton, o irmão da irmã Malu, que eu creio em nome de Jesus que também, pela fé, eu já creio que está curado, está nas mãos do Senhor ali, Pai, em nome de Jesus, sendo tratado. E eu creio em milagres. A irmã Malu também crê em milagres. Os irmãos também aqui creem em milagres. Obrigado pela cura da irmã Marta. Obrigado pela vida da irmã Fátima, dos familiares dela, da filha, do genro e do neto. Que também possa a mão poderosa do Senhor ali onde ela passou aqui esses dias dizendo que estava vivendo no deserto, mas o deserto não é para a morte, é para um encontro, é para ter um encontro íntimo contigo, onde o sobrenatural do Senhor se manifesta. Obrigado também pela vida da irmã Camila, do irmão Ricardo, onde eu creio que o Senhor também está colocando as suas mãos sobre a vida deles, ali dos negócios deles, que em nome de Jesus a mão potente do Senhor esteja ali, levando a graça, a misericórdia e entregando aquilo que eles têm pedido ao Senhor. Obrigado também pela vida da irmã Patrícia, do irmão Rafael, da Thaísia, da Eloá, uma família, Pai, onde em nome de Jesus o Senhor está acolhendo e sempre está ali protegendo em nome de Jesus. Também com a vida da irmã Prisciele, do irmão Isaac, da sogra dela, também que a mão do Senhor também esteja com eles, ali, Pai, levando aquilo que eles têm pedido. A vida da irmã Givanete, do irmão Romero, também, Senhor, em nome de Jesus, que ali o Senhor ouça a oração dos teus filhos, onde a mão do Senhor potente possa operar milagres também, em nome de Jesus. Na vida do Gilmar, da Eliane, Pai, em nome do Senhor, do Gilmar, Pai, em nome dos Senhor, os irmãos da irmã Givanete também recebam, Pai, em nome do Senhor, a bênção tão esperada.
em nome de Jesus. Visita também, Pai, a vida da irmã Márcia, da Amanda, do Hudson, da Violeta, do Miguel, da Alice, da Alícia, da Ayla. Pai, em nome de Jesus, são vidas que precisam também do Senhor, que precisam da Tua mão poderosa, onde nós sempre profetizamos aqui. Ela e a casa dela servirão ao Senhor. É assim que eu creio e profetizo em nome de Jesus. Visita também, Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida da irmã Rosa, da irmã Laura, da Anne, da Sofia, Pai, em nome de Jesus, dos netos dela, da família dela, Pai, da própria irmã Rosa, que o Senhor esteja ali com a sua mão potente, cobrindo elas, guardando elas, fortalecendo elas nos teus caminhos. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Visita a irmã Malu, Pai, a irmã Alexandre, a irmã Sofia, são filhos do Senhor que necessitam de Ti, precisam da Tua mão, Pai, todo o tempo, porque todos nós precisamos do Senhor, e ela e a casa dela também vão gritar em alta voz que servem ao Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, visita também a irmã Eliane, a Nina, minha amiga. Pai amado, visita lá o irmão dela, Pai, em nome de Jesus. Entra com a Tua providência. Os médicos dão uma sentença sobre a vida de uma pessoa, mas só o Senhor dá o ponto final. Leve a cura, Pai, para o irmão da irmã Eliane. Leva ali, Pai, força para a Tua filha. Abre as portas, Pai, que estão fechadas, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu louvo e agradeço em nome de Jesus. Como eu disse aqui da irmã Marta, visita o esposo dela, o Vanildo, Pai, continua ali agraciando ele com milagres, Pai, foi transplantado, e eu creio no poder do Senhor do milagre completo, do filho dela, Pai, do Henrique, da esposa, do filho que está para nascer, Pai, são famílias que estão sendo formadas, e que em nome de Jesus a mão também do Senhor opere ali. Assim como também eu oro pelo meu esposo, meu filho Rafael, que em nome de Jesus a mão do Senhor sempre esteja dentro da nossa casa, nos guardando e nos livrando e nos abençoando também em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, aqui estão os Teus filhos que o Senhor colocou no meu caminho. Visita a irmã Graça, a irmã Ruth, a irmã Naitesca, a irmã Nilza, a irmã Cristina. Pai, em nome de Jesus, os irmãos da palavra revelada, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que colocou vidas no meu caminho para também me ajudar em momentos de fraqueza. Obrigado, muito obrigado por cada um que esteve aqui, que está aqui, que passará por aqui nessa live. Eu creio em milagres na vida da Aline, do João Arthur, do Rai Marcos, do Rodrigo, do Francisco, da Denise e do Jonathan. Pai, em nome de Jesus, da Aline e do Samuel. São vidas que são apresentadas ao Senhor, como outras, do José Nilton, de muitos, Pai, que já pediram oração, estão aqui no caderno, e eu creio que o olhar do Senhor está sobre este caderno nesse momento, levando a eles também, Pai, cura, libertação, transformação e principalmente a salvação, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, eu te louvo e te agradeço hoje e sempre. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai, visita também, Senhor, a irmã Fabiane. Ela tem, Pai, em nome de Jesus, pedido pelo relacionamento dela, pelo emprego dela também, pela saúde dela, Pai. Pai, o Senhor é um Deus que cura enfermos, que em nome de Jesus ali, Pai, o operar poderoso do Senhor opere para trazer ali, Pai, a saúde tão esperada, o milagre completo da Tua filha, que eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Amém, amém, amém. Visita, Pai, também o José Hélio, Senhor, em nome do Senhor, porque a Tua mão é poderosa, grandiosa para fazer milagres. Pai, eu olhei agora, Senhor, mas não podemos deixar ninguém de fora. E se eu esqueci de alguém aqui, Pai, porque são tantas pessoas, mas que o Senhor não esquece de nenhuma. E eu creio que o olhar do Senhor está sobre cada um. E tudo aquilo que eles estão colocando no Teu altar e têm pedido, eu profetizo que a mão do Senhor opere milagres poderosos, para que eles vejam o tamanho do Deus que eles servem e também eles sejam principalmente testemunho dos Teus milagres. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Foi um pouquinho cumprida a nossa oração do início, mas o que o Senhor manda a gente fala. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida da Marlene, Senhor, que hoje teve a sua audiência.
Coloco também diante de Ti a vida da irmã Raquel, Pai, em nome de Jesus, que também é coluna dentro da sua casa, onde, Pai, eu peço ao Senhor, dá força à Tua filha, reveste ela com poder, reveste ela com graça, para que em nome de Jesus ela possa ser o farol dentro do lar dela, e aqueles que estão fora da Tua presença, aqueles que estão um pouco afastados de Ti, sinto o desejo de voltar pela luz, pela marca que o Senhor colocou na Tua filha, que é a irmã Raquel, e assim se estenda aos irmãos dela, não só a Marlene, mas todos os outros que a rodeiam, que são os irmãos da família também, sejam agraciados pela Tua mão e pelos Teus milagres. É o que eu profetizo e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãs? Amém? Acho que não esqueci de ninguém, em nome de Jesus. E se eu esqueci, não fique triste, irmãos, porque são muitas pessoas, mas o Senhor é Deus e Ele não esquece de ninguém. Quando eu falo para o Senhor visitar quem está no caderno de oração, tanto as irmãs do grupo, como as irmãs do YouTube, as irmãs da live, todos estão no caderno. Socorro, a paz de Deus. Então, todos os que passam por aqui, quando a gente fala visita a todos, nós estamos apresentando a todos. E você também vai ser visitado pelo Senhor. Amém? Palavra de hoje, Paulo R. A paz de Deus, seja bem-vindo. 1 Pedro. Não tem problema, irmã, mas Deus está vendo todos nós. Amém, né, irmã Raquel? É que é muita gente. E às vezes, com tanto nome, a gente vai... Aí eu abro o olho, dou uma olhadinha e vou falando. E o Senhor é Deus que Ele não esquece de ninguém, irmãos. Não esquece, Ele conhece, Ele contempla a nossa luta. E é esse Deus que sempre eu tenho prazer de falar aqui. Que Ele operou no passado, opera hoje e continuará operando milagres e maravilhas até o dia da vida dele. Tá bom, Simone? A paz do Senhor, Manuel. Palavra do Senhor de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11, diz assim: Cláudia Maria, paz de Deus. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastorearei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Juliana, paz do Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistindo-lhe firmes na fé, certos de que o sofrimento, iguais aos vossos, estando-se cumprindo nas vossas irmandades espalhadas pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja toda a glória, todo o domínio, para os séculos dos séculos. Amém. Ademir, a paz de Deus, seja bem-vindo. Glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra que vem aqui nos trazer força, nos trazer ensinamento e nos trazer direcionamento dentro da nossa jornada, que não tem sido fácil, do caminho que é um pouco pedregoso, às vezes tem um espinho, mas o Senhor nos faz passar por ele, porque o Senhor sempre tira da nossa frente todos os impedimentos. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por uma palavra onde o Senhor nos mostra que verdadeiramente o Senhor não deixa ninguém enganado. O Senhor não nos deixa com os olhos fechados. O Senhor não omite nada daqueles que buscam ao Senhor. Obrigado, meu Deus, mais uma vez. Hoje e sempre nós louvamos ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém, irmãos, amém? 1 Pedro, Deus abençoe, irmã Malu. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 11, tem um pouco a ver do que nós falamos aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Verdadeiramente o inimigo, irmãos, ele fica ao nosso redor, derredor ali, tentando nos dragar, tentando buscar uma brechinha, uma falha, uma guarda baixa para atacar.
E quando ele entra, irmãos, ele não entra para fazer coisinha de leve. Ele entra para matar, para roubar e para destruir. E ele não sai, irmãos, de qualquer maneira. Ele não sai enquanto ele não cumpre essas coisas na vida daquele que ele vai de embate. Então o nosso Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele deixa a resposta para tudo dentro da palavra dele. Então é para a gente se cuidar, irmãos. É para a gente não ficar de baixa guarda. Eu sei que às vezes é como estava acontecendo comigo. E eu creio que a partir do momento que o Senhor falou comigo hoje pela manhã, ele me encheu de força, sabe? Para mim continuar, porque eu estou aqui. Os que partiram foram, a irmã Arenilda está no Senhor, descansou no Senhor, meu cunhado também, em nome de Jesus Cristo. Então, irmão, minha irmã, a gente que fica, a dor, ela ameniza, a saudade sempre vai existir, mas a gente tem que continuar. Então o Senhor nos dá força, nos traz ânimo, quer seja numa perca como foi na minha casa, na minha família, mas também pode ser um emprego que você perdeu, às vezes sua saúde não está muito bem, o médico lhe deu uma sentença que não foi muito agradável, às vezes um relacionamento que terminou, às vezes uma briga com o filho, às vezes um filho rebelde, um filho que está nos vícios ou está aprisionado, e a dor de cada um. Nicole, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, às vezes, a dor, irmãos, cada um está vivendo a sua, às vezes tem o seu negócio, não está indo bem, está precisando de cliente, precisa honrar os seus compromissos, pagar as promissórias, né? Pagar os seus fornecedores, e às vezes não está fluindo. Maria Rosa, a paz de Deus, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo aqui para mim, para você, olha, só não baixa a guarda, porque isso, muitas das vezes, é a mão do inimigo que achou uma brecha dentro da tua caminhada para te fazer parar, para barrar a tua fé, para fazer com que você não ande para frente, para que você não conquiste aquilo que o Senhor falou que ia entregar nas tuas mãos. O inimigo fica ao nosso redor, irmãos, espreitando, ele não sabe o que você está pensando. Jaqueline, a paz do Senhor, ele não sabe o que Deus tem contigo, mas pelo gesto, pelo modo que a gente, sabe, passa, ele percebe. Se você é uma pessoa muito nervosa, ele vai te atacar onde? Para te provocar a tua ira, teu nervoso. Se você é uma pessoa que é muito tímida, acuada, ou que qualquer palavrinha lhe magoa, ele vai usar o quê? Pessoas ao teu redor para falar palavras para que te magoar e você ali ficar remoendo aquilo, e é onde ele entra e ali ele causa um estrago, irmãos. Elimina a tua fé, elimina a tua força. Mas o Senhor está dizendo, olha, ele fica ao redor, mas através de Cristo, se você continuar crendo, é o Senhor que vai lhe aperfeiçoar, ele que vai lhe fortalecer, ele que vai te sarar, ele que vai te curar, ele que vai te abençoar, não tem outro. Então não baixe a guarda, olhe para o Senhor. Sabe, o inimigo, irmãos, hoje ele está, renova o desejo, irmã. Tá bom, irmã. Deixa eu só renovar aqui, tá, irmãos? Porque a moça tá pedindo. Acho que é isso aqui, né? Editar. Não sei se foi, gente. Eu não sei mexer nisso. Deixa eu pôr aqui. Porque só tem esses. Em nome de Jesus, eles aumentam. Obrigada, viu, irmã? Então tá aqui, tá, irmãs? Para as irmãs. Então, olha... E meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus tem feito e tem falado ao nosso coração, lá em Tiago, o Senhor fala, olha, como é que fala? Se submeter, né? A mão de Deus, se submeter ao Senhor mais. Quando ele fala um mais, é um porém, irmãos, é para tomar um cuidado, para você ter um cuidado especial. Olha, resistir o diabo, resistir o inimigo para que ele fuja de ti. Então, irmão, chegou o tempo da gente entender que o mal, ele vai se levantar. A fúria do inimigo vai vir contra as nossas vidas, mas é o nosso posicionamento que vai fazer com que a vitória chegue ou que nós perdemos a batalha. E não é Deus que perde, é o nosso posicionamento. Quando o inimigo vem com uma fúria para cima de você, de mim, de qualquer pessoa, da tua história, e você se posiciona dando um passo para trás, se acovardando, ficando com medo, o inimigo vai ganhando terreno e ali você vai perdendo a batalha. Nós temos um Deus
que Ele muda a nossa história. Ele não deixa a gente, irmãos, meus irmãos, minha irmã, sozinho. Mas é o nosso posicionamento que faz com que Ele, a promessa dele chegue até nós. Mas às vezes a nossa visão limitada, como faz dias que o Senhor está tocando sempre nisso, de visão limitada, irmãos, ore para a gente não ter, para você não ter um olhar carnal, um olhar humano das coisas. Você pedir para Deus um olhar espiritual aberto para você ver com mais amplitude o que está ocorrendo na tua vida, para você não olhar só para a tempestade, mas para você olhar além da tempestade, porque você tem um Deus que faz você passar por ela. Não deixe que o inimigo segue a tua visão. Isabel Girassol, a paz de Deus. Não deixe que o mal venha minar a tua fé em Deus. Que você, Sharon, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Não deixe que o inimigo venha fazer com que você retroceda, Pai. Deus é Deus e Ele é por você, é por nós. Ele não nos abandona em nenhum momento, irmão. Está no deserto, você não está sozinho. Está na prisão, você não está sozinho. Você está passando por um processo aí na justiça, alguma coisa, você não está sozinho. Você está ali passando por uma entrevista de emprego, fez uma entrevista, você não estava sozinho. Se você levou Deus contigo. Se você pediu para que o Senhor lhe acompanhasse, meu irmão, minha irmã, pare de andar sozinho. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui, irmãos, eu comecei essa live, o Senhor falando muito ao meu coração para dizer assim, a que voz você tem ouvido? A quem você tem escutado? Será que é a voz do Senhor? Ou é a voz do inimigo que está falando que para você que não vai dar certo? Que não vai dar certo, as coisas não vão acontecer. Quem fala isso é o inimigo, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que nós podemos tudo nele, que nos fortalece. É o que está escrito. Irmãos, isso é profetizar a palavra, isso é viver a palavra de Deus. Às vezes a gente conhece a palavra, mas a gente não fala. A gente vive assim, quer só as coisas que a gente pode pegar, onde a nossa visão enxerga. Mas não, irmãos, viver de fé é enxergar aquilo que você ainda não viu, que você ainda não está perto de você. Isso é ter fé. Você precisa que seu filho seja liberto, que tua casa seja liberta, que a tua família venha para o Senhor. Você tem que profetizar nos 4 cantos da tua casa. Eu e minha casa servirá ao Senhor, Pai. Está escrito na tua palavra, eu profetizo dentro do meu lar. Vai dentro do quarto dos teus filhos, vai dentro do quarto da tua filha, no teu quarto. Profetize seu esposo ou sua esposa não é da família do Senhor, porventura está bem longe, se afastou do Senhor. Meu irmão, é a nossa posicionamento, é o nosso posicionamento que faz o milagre acontecer. Ah, minha esposa foi embora, meu esposo foi embora, olha, meu casamento está em ruínas. Meu irmão, minha irmã, aquilo que o Senhor uniu, o inimigo não tem poder de separar. E meu irmão, profetiza, ah, mas ele já foi embora. Mas e então, você não crê que Deus pode trazer? Você não acredita que Deus pode fazer? Libertar teu filho das drogas, dos vícios, libertar teu filho, às vezes, de um cárcere que está ali, se arrepender do que fez e sair de lá um homem digno, uma menina digna, uma filha digna, para ser testemunho da obra de Deus na vida dele, se você não crê. Ah, mas olha, o médico falou, está lá internado, o médico falou isso e isso. Meu irmão, enquanto a vida, a pessoa está respirando a esperança, você tem que profetizar. Agora, se não ocorrer, é a vontade de Deus, a gente não questiona, mas ficou para nós, irmãos, é orar, interceder. Sem oração não chega o poder de Deus. Sem oração, sem você orar e confiar no Senhor, as coisas não acontecem. Não adianta, mais uma vez, vou repetir aqui, você ir para esses lugares, pegar rosa, pegar isso, pegar aquilo, colocar ali teu dinheirinho nos envelopes da vida aí, achando que tá tudo certo, é só esperar cair do céu. Não é assim. Isso aí é o que estão ensinando aí. Mas não é assim que o Senhor trabalha. Não é assim que o Senhor manifesta. Então, meu irmão, cuidado com que voz você está ouvindo. A qual direção você está olhando. O Senhor está mandando você ouvir a voz dele. Como é, irmã Adriana, que a voz do Senhor a gente ouve? Através da palavra. É através da palavra dele. Aquele que está alinhado com a palavra de Deus, irmãos, glória a Deus, aleluia. Você está no lugar certo. Agora, onde você está, se a palavra de Deus não é lida só 5 minutos e o culto todo é pedir, pedir, pedir. É ato profético aqui, ato profético ali, cuidado.
porque o Senhor não está ali. O inimigo, irmãos, nessa terra também tem poder. Ele não tem poder do tamanho e da magnitude do nosso Deus, mas ele tem poder. Então, cuidado. Cuidado com o que cuidado com o que você está olhando, cuidado onde você está pisando. O Senhor está dizendo que temos que resistir. Se resistirmos o inimigo, ele fugirá de nós. E ele sempre está ao nosso derredor. O que é o derredor? Espreitando, esperando uma fraqueza, esperando um momento onde você está de guarda baixa. O que eu falo todo dia, irmãos, que eu ensinei já para as irmãs que me acompanham há um bom tempo. Fernanda, a paz do Senhor. Primeira oração do dia, irmãos, clame por cobertura. Peça ao Senhor a marca do sangue de Cristo, do alto da cabeça até a planta dos pés. É assim que eu oro aqui. Oro pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha casa. Reveste a sua casa, pede para Deus revestir com o Salmo 91. Irmãos, não adianta o Salmo 91 estar aberto num móvel qualquer. Ele não faz nada se você não verbalizar, se você não profetizar, se você não clamar. Então eu clamo sempre para Deus revestir as paredes, dentro e fora do meu lar, com o Salmo 91. Onde 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, e eu não serei atingido, eu e minha casa e minha família. Somente com os nossos olhos nós olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. O Senhor dá ordem ao nosso respeito, os anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele não permite que nós tropecemos os nossos pés em pedra. Irmãos, vai falando. E é debaixo do esconderijo do Altíssimo, e é a sombra dele que eu descanso. Lilian, a paz do Senhor, a paz de Deus. É por isso, irmãos, que eu digo, se você conhecer a palavra, não precisa, irmãos, às vezes, irmão, mas eu não tenho tempo, é muito grande, às vezes eu leio, mas me dá um cansaço. Irmãos, é um passo que você tem que dar, nem que seja um versículo, pelo menos os mais famosos, Salmos pelo menos, Salmo 23, Salmo 121, Salmo 1, é um salmo bom, Salmo 66, Salmo 91, Salmo 29, o 27, o 30, são salmos lindos. Irmãos, a gente tem que conhecer a palavra para poder fazer com que a nossa boca profetize, para que as coisas espirituais cheguem aqui nesse mundo físico. Mas não é, irmãos, olhando do nosso jeito, olhando com o nosso olhar humano. Tem que ser um olhar além, tem que acreditar pela fé que você não está vendo, mas vai acontecer. Tá, irmãos? Que em nome de Jesus o Senhor fale mais ao coração de vocês. Palavra de hoje, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11. Também lemos aqui Tiago, capítulo 4, versículo 7. Meus irmãos, se sujeitai à mão poderosa do Senhor, mas sempre lembre que você tem que resistir o mal, para que em nome de Jesus ele bata em retirada. É assim que o inimigo, ele ouve e tem que obedecer, porque está escrito. A palavra de Deus, ela não é revogada, é um decreto já entregue há muitos anos e foi conquistado na cruz do Calvário, para mim e para você. Então medite, irmãos, às vezes nas palavras, procure ali dentro do que você está vivendo. Tem o Google aí, né, irmãos? Mas cuidado, tá? Porque o Google, irmãos, mais uma vez aqui, eu já falei aqui, eu já andei fazendo umas pesquisas ali. E mesmo eu vendo ali, irmãos, eu pego a palavra, porque eles têm dado ali umas versões meias muito fora daquilo que a Bíblia fala, tá, irmãos? Aparentemente parece que está escrito e não está. Tá bom, irmãos? Então, quando você colocar lá, eu digo que é a facilidade de todo mundo hoje, né, irmãos? Todo mundo tem um smartphone, um celular. Então, vai lá, busca lá, tá? Tô passando por uma enfermidade. Procura ali, olha, o que a Bíblia fala sobre cura. E ali vai aparecer vários versículos, irmãos. Vai ali, procura um que encaixa, onde o seu coração queima, onde o Espírito Santo de Deus testifica em você e você começa a profetizar. E ali você se agarra naquela palavra e não solte enquanto ela não se cumprir na tua vida. Assim, se você está precisando na vida sentimental, na vida financeira, está tudo dentro da palavra. Só que mais uma vez eu peço um alerta aos irmãos, tá? A Marilda, paz do Senhor. Quando aparecer lá qualquer palavra, qualquer versículo, olha, está lá em João, tal, tal. Você pega e lê ali o que está escrito, mas pega a tua Bíblia e vai lá no João que ele está indicando ali, para ver se aquilo que ele escreveu ali realmente está escrito. Tá bom, irmãos? Porque já peguei ali até, às vezes com pressa, porque eu não lembrava, e depois eu pegava ali o capítulo e o versículo não existia.
era 20, vamos supor, 30, mas só ia até o 15. Entendeu, irmãos? Para a gente não errar, porque o inimigo está aí para fazer essas coisas, mas a gente que tem que ser prudente. Veja lá, mas confirme dentro da tua palavra. Tem a Bíblia, irmãos. Irmãos, a Bíblia não é caro, né? Lógico, as de estudos são um pouquinho mais caras, mas as Bíblias mais normais não são tão caras. Tenha sempre uma Bíblia dentro em papel, sabe, irmãos? Assim, onde você pode pegar, não no celular, Bíblia mesmo. Compre uma, deixe dentro lá a melhor preciosidade que você tem. Cuidado também de comprar essas muito com as versões de hoje, com a linguagem de hoje, que tem versículos também que foram alterados. Mas procure uma Bíblia que tem uma tradução mais antiga, que ela é boa para te ser um norte, para você confirmar se o que você está buscando aí nas internets da vida verdadeiramente condiz. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Márcia Santos, a paz do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11, lemos aqui. Também falamos de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, eu estou aqui desde a hora que eu comecei, o Senhor está me lembrando da passagem de Pedro, quando ele nega o Senhor, quando ele é indagado. Olha, você é um daqueles que estavam com ele. E ele fala, não, e ele nega ao Senhor. O Senhor, não sei por que ele está me lembrando dessa passagem. Ali, irmãos, eu vejo Pedro amedrontado. Um Pedro que andou com Cristo, que sabia quem era Cristo e ouviu os ensinamentos de perto. Mas na hora que ele vê Cristo sendo levado, na hora que ele vê as pessoas reconhecendo, ele sabia qual era a sentença que eles estavam colocando sobre Cristo. Ele se amedrontou, ele fugiu. Ele tentou ficar escondido. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não fique com medo, porque o medo não vem de Deus. Não se atemorize com a situação que você está passando. Não olhe para a fúria do inimigo que está se levantando contra a sua vida. Porque Deus, Ele é por ti. E aquele que tem Deus, o inimigo não tem poder, irmãos, de tocar. É você resistir. É você reconhecer, não é resistir o diabo e ele fugirá de vós? É você resistir. Pedro podia ter resistido naquele momento, mas muita coisa tinha que se cumprir, cumprimento de palavras faladas por profetas lá no Velho Testamento. Então houve um contexto para tudo aquilo. Mas o Senhor estava me indagando da hora que eu cheguei aqui para falar dessa forma. Não se amedronte, não se atemorize, não fique com medo do que tem acontecido ao teu redor, ou à tua frente, ou atrás, não importa. E continue confiando no Senhor. Não o negue, resista. Resista como, irmã? Com a palavra de Deus. Bote o inimigo para correr. Vá para cima. Não recue, não retroceda. Olhe para o Senhor e vá na força que o Senhor vai lhe entregar. Se Davi tivesse olhado o tamanho de Golias e se acovardado, nós não teríamos, o nome dele talvez nem estaria aqui. A gente não falasse tanto de Davi. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um amigo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele não temia ninguém. Ai daquele que falasse do Deus Altíssimo. Assim ele fez quando Golias afrontou a Deus, assim ele replicou a própria mulher dele que ele havia recebido por conta disso, que era filha de Saul, que vai questionar quando a Arca da Aliança, nós estudamos isso aqui das 10 palavras das 2 semanas que passou, e ela, por conta dessa crítica, de não se alegrar, de não querer saber, de se alegrar como Davi estava, como o povo estava da arca, da unção do Senhor, do poder do Senhor está voltando para o meio do povo dele, ela foi criticar, ficou enciumada, porque o que as mulheres vão pensar,